obrigado a todos pela presença. Então, eu sou Carlos. Alguns eu conheço aqui, prazer aqueles que eu não conheço. Aqui dá para quase fazer uma reunião, né? Assim, a gente assenta o pessoal e conversa. Então, o objetivo aqui é falar um pouquinho do que a gente está vendo agora em 2018. Realmente é uma mudança de paradigma. Então, a gente está vendo algumas mudanças fundamentais, né? Como a gente endereça a segurança para meios de pagamento. E está interessante, porque assim, quem é dessa área há mais tempo, né, tem gente que está começando, quem é da área há mais tempo, a gente está realmente, que a gente fala, eu estou vendo um renascimento, né, de pagamentos, né, porque eu tenho a evolução da tecnologia, dos riscos, então a gente vai discutir um pouco disso, e com isso a gente responde, né, a gente ajusta a nossa abordagem como a gente está tratando todo esse tema. E, para isso, também a forma como a gente está desenvolvendo os nossos padrões. Na agenda, eu dividi em 4 partes. Então, primeiro, da evolução. Então, como isso evoluiu, até uma parte mais nostálgica aí, em relação até aos padrões existentes futuros, oportunidades e desafios com essa nova tecnologia. Como o PCI Council, então, ele está lidando com a mudança, ou seja, em relação aos padrões que a gente está trabalhando. E, finalmente, eu acho que a parte mais importante, aqueles que querem se envolver mais e participar, a gente vai discutir um pouco sobre isso também. Vamos falar da evolução, então, para começar. Bom, falando de evolução, então, começando nos últimos 40 anos, se a gente reparar, isso tudo começou primeiro com aquelas máquinas de impressão manual, então, era o que eles chamavam de reco-reco. Então, era um momento que os adquirentes eles tinham até centrais de autorização. Para quem não conhece, era o que eu tinha um comércio, eu ligava, eu coletava informação, eu ligava por telefone para o adquirente para aprovar a transação. Então, tinha fraude para caramba naquilo. As primeiras máquinas da EUAP, porém, naquele momento, uma transação demorava uns 30 segundos, né? Tinha muito problema de conectividade. Quando chegou nos anos 90, né, começou a internet, então o uso da internet para pagamento, porém era muito caro, era não confiável, inseguro, como ainda é hoje, né? Porém, a gente baixou o tempo de autorização de 6 a 12 segundos, e aí começamos a ver contactless. Nos anos 2000, aí a gente começou a ter aplicativos de valor agregado, então os POS eles ficaram mais rebuscados, tendo aplicações na POS que eles chamam POS Web, né? Aqui começou neste momento, né, o MV, né, o Chip and Pin, que a gente vai falar um pouco mais sobre isso, e a modalidade de pagamento na mesa. Então era aquela época que deixou também o garçom levar seu cartão e ele trazia a máquina à mesa. Isso foi mais para o final, né, dos anos 2000. E os primeiros POS Wi-Fi, uso de nuvem. E agora, realmente, nos últimos 8 anos, que a coisa ficou interessante, né? Onde a gente tem, de fato, smartphones, SLEDs, Bluetooth, né? O uso de criptografia fim a fim, mais terminais IP do que da EUAP, pagamentos móveis, mais uma vez, e agora uma questão de terminal completo, né? Então, eu tenho um terminal, uma oferta onde não é só pagamento, mas também como eu trago valor agregado para os meus clientes. E isso, logicamente, traz também complexidade. E aí a gente vê, né, que nessa mudança, né, com a tecnologia, a gente tem uma mudança, né, nos nossos processos. A gente vê uma transição normal no tempo. Então, falando quando começou o DSS, né, em 2006, você tinha muita questão de dado armazenado em meio físico, em papel, e isso migrando para uma necessidade de segurança lógica. Então, você tinha muito hotel armazenando, como ainda armazena, né? Mas agora nem tanto, né, e dados de cartão estando mais suscetíveis na parte lógica, igual o Thiago comentou aqui rapidamente, a questão de POS, aquilo que ele está falando é memory scrapper, que pega dado em memória, para depois gerar fraude. Aí você tem a criptografia de rede, então muita questão de fazer criptografia entre 2 pontos, e agora a gente pensando em criptografia de dados em si, até por um pouco do push do que acontece de cloud computing. E da parte de autenticação, né, então aquela questão da autenticação de único fator, muito dependência de senha, usuário e senha somente, e agora autenticação de múltiplos fatores, né, tanto na parte de administração de sistemas, também com a parte de pagamentos. Então, a gente está vendo, né, quando você tem conta em qualquer site ou coisa do tipo, hoje usa-se muito um segundo fator, que seja via um SMS, uma aplicação que roda num celular. Né? Então, assim, você vê que já tem uma mudança de paradigma acontecendo, não somente no foco da confidencialidade, mas para tentar identificar, de fato, quem acessa e como acessa os dados. Né? Isso já começa a mudar aquela visão e o pessoal da área de segurança tem que entender isso também. Como uma boa segurança se parece? Então, na nossa visão, boa segurança é aquela que você coloca no sistema e que ela vai se permanecer,
por um longo período de tempo. Então, eu estou naquele momento inicial onde eu quero reconhecer, eu quero trabalhar com a inovação, mas a segurança ela tem que fazer parte dessa inovação, de uma forma que ela seja sustentável, né, que ela perlongue pelo tempo. E a gente começa a ver um pouco de algumas características aí, né? Então, por exemplo, o Point-to-Point Encryption, a gente vê que os novos terminais que estão vindo para o mercado, eles podem não estar usando uma solução certificada, mas eles têm uma capacidade para fazer isso, né? Desde já na leitura da tarja, né, ou do chip, diretamente. Uma expansão do uso da autenticação, então a gente vai falar mais sobre isso. Saturação do MV. O MV, para quem não sabe, aqui no Brasil, então, ele já está num nível de adoção de chip and PIN de 99%, e o que isso representa é um nível de autenticação muito avançado que reduz drasticamente a fraude de cartão presente. Então, você tinha muito ataque voltado para capturar dados de cartão, para depois, por exemplo, sacar dinheiro em ATM. Então, isso hoje praticamente já não é possível nos bancos brasileiros, né, por causa dessa implementação eficiente e correta do MV, que não aconteceu no início. Mas isso também é assunto para uma palestra maior. A mudança na abordagem, né, de usar os dados do cartão. Então, quando também tudo isso iniciou, você tinha o número de cartão sendo muito usado como chave primária de sistemas, principalmente sistemas de fidelidade, isso mudando agora na forma, até esses próprios sistemas e desenvolvedores tendo uma educação melhor sobre a não usar dessa forma, e principalmente no armazenamento desses dados. E agora, principalmente, nós temos formas do que a gente chama de dados dinâmicos e desvalorizar o dado. Ou seja, entende-se, né, como foi apresentado, o objetivo final do criminoso é obter o dado para gerar fraude. Então, se você desvaloriza o dado e não consegue gerar mais fraude, eu resolvo o problema de certa forma. Isso, por exemplo, como tokenização, né, usar a própria forma de criptografia fim a fim, que o dado é criptografado, são formas atuais com tecnologias que não existiam 10 anos atrás. Bom, e, logicamente, quando eu tenho uma inovação, né, eu tenho oportunidades e desafios que trazem essa inovação, e é o que a gente vai falar nessa parte. Primeiro ponto importante é a velocidade da segurança, né? Então, a gente tem uma pressão, principalmente os desenvolvedores de time to market. Então, ele precisa desenvolver muito rápido e lançar produtos muito rápido, e uma pressão para entregar os códigos num ciclo de vida muito curto, né? Porém, tudo tem um preço nessa vida, e, logicamente, a velocidade, né, da segurança também. Aí, 3 estatísticas interessantes de se comentar aqui. Primeiro, que é a Sonatype, ela fez uma pesquisa com 1.000 desenvolvedores. Destes, né, mais de 40% deles afirmaram que mais de 80% do tempo que eles estão desenvolvendo, eles colocam o código em produção que sabem que tem vulnerabilidade, mas faz isso para atender a demanda do negócio. Aí a Veracode coloca 80% do código colocado no mercado, ele não é testado por impactos de segurança, né, até que seja disponibilizado. E, por fim, a SafeCode, que aí, para quem conhece, não é a SafeCode que prega e desenvolve treinamentos e soluções de desenvolvimento seguro, mas um third-party service provider de e-commerce na Ásia, ele colocou um código legado não testado também no seu servidor, onde supria esses clientes, e se impactou 5,5 milhões de sites em minutos. Então, é aquela questão, mais uma vez, da velocidade. A empresa tem que saber que isso tem um preço, né? E isso, né, é cobrado. Hoje é cobrado forte. E a gente tem a questão da diversidade, né? Então, eu vou tentar sempre o quê? Bom, como eu faço pagamentos, e aí é o grande X da questão, como eu faço pagamentos seguros de uma forma que elimina atrito com o consumidor, né? Que eu trago a segurança para o consumidor, mas eu consigo fazer com que a solução ela também traga um nível de segurança aceitável, né? E que ele tenha uma boa experiência de pagamento. Então, quando a gente começa a customizar e aumentar a complexidade, a gente começa a ter outras questões, né? Por exemplo, identificação remota de usuário, né? Hoje, acho que o grande desafio, né, até me perguntaram isso numa entrevista aqui, quais são os desafios dessa indústria? O principal desafio é a identificação do cliente, do consumidor, principalmente quando a gente fala em e-commerce, porque as informações elas estão disponíveis na rede social. Então, tudo que eu preciso, ou normalmente usa-se para uma autenticação ou validação de programas antifraude, é a informação que você consegue livremente. O segundo ponto é ambientes virtuais. Então, como eu consigo, de fato, um nível de confidencialidade e segmentação, né, de ambientes e proteção para isso. Terceiro ponto, a onipresença de dados. Então, hoje, qual que é o grande desafio aqui? Quando se tem um comprometimento, é muito difícil para as autoridades saber, bom, mas de qual
ou eu tenho, melhor dizendo, desculpe, eu tenho uma fraude, o uso da informação. É muito difícil eu casar de onde aquela informação saiu. Porque, se você for ver hoje, o mercado negro dessa informação é muito grande, é muito vasto. Então, o cara compra na Deep Web de alguma forma e usa, ou compartilha, mas onde alimentou aquele mercado, certo? E, por último, privilégio escalado. Aí também outra pesquisa falando 25% das aplicações móveis elas tinham mais privilégios do que necessitavam. Então, assim, são cenários que realmente precisam ser tratados pelo uso dessa nova tecnologia. E aqui é uma parte interessante, né? A gente está falando muito de IoT, né? Como eu coloco minha geladeira que já faz a compra quando acaba o produto, ou a televisão que já faz o pagamento. E aí você tem, logicamente, as áreas de inovação pensando em formas de trazer uma experiência incrível de compra para o seu usuário. Porém, eles são ótimos da inovação, aí eles sabem que existe um exemplo que eu vou pegar, SSL. Criptografia é o que? SSL. Aí ele vai lá no design e coloca, não, tem que ter SSL. Então, veja, eu não estou falando no cadeado, estou falando HTTPS, SSL, que é um protocolo, que é uma tecnologia de 22 anos, que já é comprovadamente vulnerável. O seu sucessor tem 8 anos, que é o TLS, e ainda agora, quando a gente coloca o nosso mandate, muita gente ainda briga sobre isso. Então, o grande desafio é o quê? É ter realmente a segurança iniciada no design desses produtos e as equipes de segurança elas terem uma forma de uma linguagem de trazer isso para as áreas de negócio. E aí, como a gente está trabalhando nisso? E aí que é interessante, a gente está começando como PCI Council a se perguntar, bom, o que é mais valioso? A confidencialidade de um número de cartão, a autenticação, a integridade da autenticação? Tem diferença como eu torno seguro um número de uma senha, de um PIN? Bom, e o que a gente está fazendo para isso? Primeiro, eu vou citar alguns padrões, assim, nós temos vários, hoje são mais de 13, embora somos conhecidos pelo PCI DSS, mas esse é o grande padrão, inclusive, que a gente vai lançar esse ano, que é o padrão de segurança de software, o S3, Clean Software Secure Standard, 3S. Então, a gente vê que, como a gente comentou, hoje tudo é software. Então, tudo é software e existe uma grande dependência de software. A gente já comentou aqui que a resposta para a velocidade da segurança também vai estar muito envolvida no software. Então, esse padrão ele será de extrema relevância, e principalmente software de pagamento. E a gente tem o PADSS hoje, porém, esse vai trazer uma forma muito mais modular de trabalhar com isso, para também expandir e trazer uma forma ágil para os quais os fornecedores de soluções de software eles possam ajudar, ou seja, trabalhar neste mercado. Então, o componente ele é composto, falando do framework, de 3 pontos principais. Primeiro, o padrão de segurança de software, que é o núcleo, e ele traz uma forma mais ágil para diferentes ambientes, então ele é um pouco mais abrangente. E aí, que a grande novidade é o ciclo de vida do software. Esse, então, é um padrão voltado para os desenvolvedores, para que eles possuam uma competência em bons processos de desenvolvimento de software para os seus ambientes. E o framework de validação, claro, vão ser as regras, como isso vai ser aplicado para a validação das aplicações, tanto com a parte de treinamento e qualificação de assessores, como também de empresas, toda a parte de listagem de aplicativos, etc., no nosso site. Bom, quando a gente fala dele, então, eu não vou entrar em muitos detalhes, porque, inclusive, eu não quero matar o segredo do que vai ser lançado agora, mas, assim, para aquelas empresas que são organizações participantes, ou acessam QSAs, PA QSAs, assessores do PCI Council, eles participaram e teve um RFC, que a gente chama um Request for Comments, que ele terminou agora, dia 12 de setembro, justamente onde a gente coletou feedback sobre isso, da indústria, para ver como isso vai ser visto e aplicado. Mas, falando de uma forma muito rápida, são 4 domínios, aí falando do padrão de segurança de software, ou seja, daquele que é o núcleo. Então, primeiro, gerenciamento de segurança de aplicações. Então, ele tem, você vê ali, muita parte relacionada a risco, como eu melhoro a modelagem de ameaça. Para quem conhece PADSS, não existia lá. Então, é que a gente já está expandindo. Minimizando a superfície de ataque da aplicação. Então, bom, como eu faço, ou seja, a gente fez o suficiente para minimizar o risco do projeto, A gente identificou todos os ativos, os privilégios. Depois, toda a parte de aplicação e proteção dos dados, ou seja, uma vez que eu já identifiquei a ameaça, eu identifiquei os riscos, os ativos, como eu aplico a segurança para aquilo que deve permanecer confidencial. E a parte de operação é o quê? Eu manter
a segurança do software em si, né, se eu tenho alterações, né, que após o lançamento, como eu monitoro isso proativamente, que vulnerabilidades de terceiro não estão impactando no meu software. Então, ele é bem abrangente. Vocês vão ver que aqui já é um pouco da evolução do que a gente está trabalhando de uma forma menos prescriptiva também nos nossos padrões. E, bom, como a indústria vai se beneficiar disso? Primeiro, para os fornecedores de aplicação, ciclos de desenvolvimento mais curtos, né, incluindo em segurança, trazendo a flexibilidade. Grandes pontos aqui que a gente, né, tinha era falando, mas aí você tem um processo com PADSS, isso depende de um assessor, isso leva tempo, quando eu tenho pequenas mudanças. Então, ele traz uma flexibilidade maior, né, para que o fornecedor de software ele possa avaliar as pequenas mudanças e atestar sobre isso. Mas ele vai ter que estar capacitado para fazer isso, certo? E aí também vai trazer conscientização e educação para os desenvolvedores, coisa que hoje é visto de uma forma um pouco diferente com o que é o PADSS. Para os usuários, então, uma maior aplicabilidade do que são as aplicações elegíveis somente ao PADSS, né? Aí mais possibilidade de customizar com segurança, transparência nos testes, né? Aí em relação aos laboratórios, avaliações internas dos fornecedores. Então, um conjunto também de benefícios do que é além do que é só PADSS. E para a indústria, mais consistência. Então, é ter consistência no teste, uma estrutura escalável. Né? E o que é essa estrutura escalável? É porque, como a gente falou, todo padrão ele tem uma parte específica de software, né, dos padrões do PCI. Então, acho que a grande evolução aqui é você começar a ter um interrelacionamento de padrões de uma forma que outros vão se direcionar, então, ao invés de ter requerimentos específicos de desenvolvimento seguro de software, a se apoiarem de um framework que é mais customizável, que é mais abrangente. Né? E também maior qualidade, né, na integridade dos testes, maior transparência na listagem, nas formas que acontecem as dependências. Bom, para aqueles que ainda usam, né, e o PADSS, faz a certificação PADSS, eu não estou falando que PADSS aqui morreu, então, ele continua sendo uma parte crítica do que o PCI Council faz. Né, as aplicações listadas hoje, elas são válidas até 2022, né, e continuarão sendo válidas. E mesmo que após lance o Software Security Standard, o PADSS ainda vai poder ser utilizado para a certificação das aplicações. Porém, existe um processo de migração natural, onde aí as aplicações, elas, com o tempo, elas vão passar a suportar, né, outros padrões e até essa necessidade de expansão daquilo que hoje, para quem está mais ligado a PADSS, sabe que ele é elegível a um conjunto muito menor de aplicações. Perdão. E enfatizando mais uma vez o processo do Delta, né, que ali está debaixo onde é o programa, mais uma vez, permite que autoavaliações sejam feitas pelos laboratórios, seus desenvolvedores que estão listados, que cumprem com aquele padrão de ciclo de vida de software. Então, para aquilo que é mudança pequena elegível, não mais uma dependência de um assessor para fazer isso. E aí, falando de desafios em diferentes ambientes, né, eu vou trazer também mais 3 pontos. Né, aí o que a gente está trabalhando para pequenos comerciantes, dispositivos de prateleira, que a gente chama de COTS, e a infraestrutura em nuvem. Então, primeiro, falando para pequenos comerciantes, a gente lançou, isso foi agora em agosto, no fim de agosto, uma nova ferramenta, né? E os fundamentos sobre segurança de dados, que a gente chama de DSE, de Data Security Essentials, isso já foi criado há um tempo, né? Mas o que a gente está se valendo aqui, a gente já tinha desde 2016 um guia de pagamentos seguros para pequenos comerciantes, né? Que trazem cenários de pagamento, são 14, com informações um pouco, como eu trago de uma forma simples e direta a informação para aqueles pequenos comerciantes que não têm uma área de segurança ou de pagamento. Então, a gente está realmente tentando descomplicar as coisas. Né? E, mais uma vez, a gente está falando de 12 boas práticas que a gente traz. Né? E o que a gente fez? A gente pegou esse framework e está atualizando com mais cenários e trazendo uma forma de validação, que seria, num futuro, a opção de substituir os famosos Self-Assessment Questionnaires. Como isso vai funcionar? Então, a gente colocou isso tudo está no ar, tá, hoje. A gente colocou, se você for lá no nosso site, na página para pequenos comerciantes, você vai ser direcionado a um site onde tem essa visão. E aí o comerciante ele vai revisar o sistema de pagamento e ele vai falar, bom, o que parece com o que eu tenho? Né? Então, aqui, só por um exemplo, vamos falar que ele foi lá e, bom, eu tenho um POS aqui, uma maquininha que é do meu adquirente e passa a transação. Ele vai lá, clica naquela opção que mais o parece, vai ser exibido para ele uma visão mais completa.
com informações e riscos, né? E a partir daí ele vai revisar, bom, realmente esse é o tipo de pagamento que eu faço. Olha, eu tenho uma caixa registradora, mas na hora de pagar eu tenho um POS aqui que disca diretamente para o meu adquirente. Então ok. Aí ele vai clicar no sim, e aí vai ser exibido para ele uma ferramenta, que nada mais é um PDF, e aí ele traz uma forma de validação, um modelo de um questionário muito mais simples, aí de 15 a 20 perguntas, a ser respondida, né? Então, mais uma vez que eu estava falando, isso hoje é uma boa prática, vai ficar a cargo das bandeiras como eles vão utilizar isso dos adquirentes para fazer o futuro, né, de validação. Mas a grande ideia aqui, né, é que ele vai trazer para os adquirentes, os processadores, fornecedores que suportam, uma forma até de ter uma visão de risco, porque ele não é mais uma visão binária. Eu tenho essa boa prática ou não, sim ou não. Ele vai poder responder, eu não sei, preciso de ajuda. Então, na hora que o adquirente receber isso, ele vai conseguir mapear, bom, onde aquele cliente tem problema, ou onde ele precisa de ajuda, onde ele não sabe, e assim direcionar melhor até as ações de conscientização. Então, mais uma vez, quem quiser ver isso, está no site, já está tudo online, né? Qualquer pessoa consegue ver, isso é um produto público. Entrada de senha baseada em software para dispositivos COTS, SPOC. Então, SPOC aqui no Star Trek, que a gente gosta de sigla. SPOC, né, é só o acrônimo para isso tudo em inglês. O que é isso? A gente, então, recebeu uma demanda das bandeiras de como eu faço para ter pagamentos no meu dispositivo celular pessoal. Então, eu sou um comerciante, sou um cara que vende, sou um taxista, e eu tenho um celular, e como eu uso o meu celular, de fato, para pagar? Aqui, colocando a senha aqui. Então, a gente lançou, em janeiro de 2018, o padrão, os requerimentos de segurança. Em fevereiro de 2018, os requerimentos de teste para ser utilizados pelos laboratórios. O programa foi publicado em abril e o FAQ em abril também. E a gente tem 2 laboratórios já certificados, mas ainda não tem uma solução certificada neste padrão, que agora depende do próprio mercado sentir a necessidade disso, mas foi a resposta, já está tudo pronto. Mas ele se baseia em alguns princípios chaves, que é importante. E aqui a gente já está vendo uma mudança de paradigma, porque é o primeiro padrão que a gente introduz que permite uma entrada de senha baseada em software. Para aqueles que conhecem melhor, todos os padrões de entrada de senha é sempre num hardware criptográfico que tem uma injeção de chave, seja num POS, seja num EPP, que é o Encrypted Pin Pad de ATM. Então, essa aqui é a primeira vez que eles chamavam, quem conhece isso, é o termo de Pin on Glass. Mas quais são os princípios-chave? Primeiro, isolamento do PIN, da senha. Quer dizer que o PIN ele é entrado aqui no glass, né, no vidro, e criptografado pela aplicação que vai estar aqui com uma chave que vai ser diferente daquela chave de criptografia injetada no novo dispositivo chamado SCRP, que é nada mais que um leitor de chip MV. E aí você tem uma criptografia com uma chave aqui, que é diferente de uma criptografia com outra chave aqui, você não consegue correlacionar a informação. Eu não junto gasolina com fogo, não explode, né? E aí, claro, a aplicação ela tem requisitos de segurança específica para o dono da solução que ele tem que seguir. Ele tem que oferecer também uma solução de monitoramento da solução, que é importante em relação a tudo isso, como ela funciona, se não tem alteração da própria aplicação de uma forma indevida. E toda a comunicação entre a aplicação e o dispositivo, que muitas vezes ele vai estar conectado via um Bluetooth, e a própria conexão que vai da rede de celular para envio da transação para o provedor da solução, tendo uma criptografia, ou seja, uma comunicação segura. Ok? E, logicamente, lembrando, aqui nós estamos falando, então, de um celular, mas o pagamento ele é presencial. Presença do cartão, Full MV. O que a gente está trabalhando agora é no padrão para contactless, que vai ser feito aqui. Em abril de 2018, a gente lançou aí a gente tem os SIGs, né, que é os Special Interest Groups. Então, em abril de 2018, a gente lançou um paper de atualização de um documento de 2013, que é justamente com as boas práticas para pagamentos em nuvem, né, para computação em nuvem. Então, ele vem para trazer algumas novas orientações, por exemplo, como eu discuto segurança com o meu provedor de cloud, quais as responsabilidades, né, como a gente compartilha essas responsabilidades, escopo, papéis, responsabilidades, como fazer ciclo de vida, né, da informação naquele ambiente. E, além disso, a gente também trouxe novas orientações, né, sobre como tratar as novas tecnologias do ambiente de cloud. Então, por exemplo, containers, né, que é a parte de toda a abstração do sistema operacional, para maior eficiência, fog computing, então, que são os dispositivos ponta que estão trabalhando perto das fontes de dados,
Desktop as a Service, VDI. Então, isso eram tecnologias que não tinham antes em 2013. Então, quem pegava aquele documento nosso sentia muita falta disso. Então, aqui é um exemplo do que a gente produz, inclusive com parte de apoio da comunidade que está interessada a colaborar. E, bom, olhando para todos esses aspectos que a gente falou até agora, a gente destacou 3 áreas, ou seja, 3 tendências de segurança. Então, primeiro, é isolamento de dados confidenciais. Então, um exemplo, né, que eu acabei de citar, a gente isola a senha no SPOC, eu isolo a senha dos dados de cartão correlacionáveis. Mas o importante realmente, quando a gente fala em rede, é ter uma boa segmentação, ou seja, isolamento de dados. Toda a parte de automação, então, é algo que até o próprio, quem estava aqui ontem, o Keynote falou, que é o Marcos Hanum, é a gente começar a utilizar melhor a automação com a tecnologia atual que a gente tem ao nosso favor. Então, por exemplo, Runtime Application Security é uma forma de eu casar e manter atualizada a topologia de rede e diagramas com aquilo que, de fato, está nos firewalls como regra. Né? Então, porque a gente tem muita dependência em checagem manual e pessoas, e isso traz as vulnerabilidades e os problemas. E, por último, o uso dinâmico dos dados. Então, mais uma vez, desvalorizar a informação, né, para não ser mais importante de ser protegida. Então, hoje, tecnologia que a gente tem, que a gente não tinha há 12 anos atrás, porém o problema de armazenamento de dados ainda continua. A tecnologia existe para resolver isso. E, bom, falando de PCI, de padrões, DSS. Então, PCI DSS, que é o nosso mais amplo e conhecido, a gente está na versão agora 3.2.1, então foi feita uma atualização. Foi uma pequena revisão em maio, né, simplesmente para ajustar algumas pequenas mudanças gramaticais e requerimentos que eles estavam como boa prática até certa data, todas essas datas se passaram, então eles já estão efetivos. Em relação à nossa próxima versão, então, a gente fez uma RFC em 2017. Quando eu falo RFC, é de Request for Comments, né, pedido de comentário da comunidade. E vieram muitos comentários sobre toda a parte de responsabilidade de terceiros, da parte de senhas, né, dos requisitos de senha do PCI, da parte da questão de dificuldade com SACs, né, o Self-Assessment Questionnaire. Então, a gente está se valendo desse feedback, trabalhando muito em conjunto com o nosso Conselho Consultivo Global, que é o Board of Advisors, com o Technical Review Board, que são as equipes técnicas dos representantes deste Conselho Global, para justamente auxiliar com comentários, né? Então, mas é algo que será, sim, uma versão 4.0, mas é algo esperado para 2020. A gente passará o ano de 2019 trabalhando junto com a indústria nisso. O que eu posso dizer é que a gente está vendo essas opções e pensando em modelos um pouco menos prescriptivos nos nossos padrões, para que ele abranja hoje a tecnologia ela muda muito rápido. Então, a gente ter um padrão que ele é mais flexível para isso. E, com certeza, a gente deve fazer uma RFC em 2019 para isso. Em relação à autenticação, né, a autenticação, como eu falei já na apresentação, é um grande desafio hoje. E aí existe, né, e falando no momento que as próprias bandeiras estão trabalhando para o que é e-commerce, o MV3DS. Então, nós temos o padrão 3DS, isso foi lançado já no ano passado, mas é o 3DS Core Security Standard, então ele vem para a proteção específica dos componentes do 3DS, né, que fazem melhor essa autenticação de pagamentos. Nós temos o 3DS SDK Security Standard. Essa é a parte para os provedores de solução que vão desenvolver, por exemplo, a aplicação móvel que vai autenticar com 3DS. Então, tem uma parte de segurança ali que tem que ser checada e validado por um laboratório, seguindo tanto a especificação de segurança do PCI quanto de usabilidade da MV-Call. Isso é testado por laboratório. Temos uma versão agora que é 1.1, que a gente teve uma RFC, ela vai ser lançada esse ano. E o GRIA de programa de assessores, ele já está lançado, então já existem assessores 3DS, então para as empresas que precisam e as bandeiras pedem esse tipo de validação, é só buscar o seu 3DS QSA para fazer a validação. E a gente continua a explorar ambientes móveis, então mantém um Mobile Working Group ativo, que são profissionais, tanto PCI Council, bandeira e até representantes da indústria, tratando sobre esses temas de evolução para aquilo que é solução móvel. Em relação à confidencialidade dos dados, a gente tem um padrão que chama Point-to-Point Encryption, então, que é garantia da criptografia a fim desde a leitura no terminal até um ambiente certificado PCI DSS. Isso a gente está trabalhando numa nova versão que é 3.0, né, que deve ser lançada no início do ano que vem, aí para atender alguns pontos de atualização, baseado em feedback mais uma vez, né, como provedores de componentes, relatórios parciais. Point-to-Point Encryption ainda a gente não tem muita adoção, na verdade, nenhuma
o uso de solução certificada point-to-point encryption no Brasil. É algo que a gente está trabalhando para fomentar isso e as adquirentes, né, bancos, processadores conhecerem mais essas soluções para facilitarem a vida dos comércios. Isso pode ser interessante, por exemplo, para provedores de TEF no Brasil. PIN Security Requirements, que aí é o padrão para proteção, todos os processos criptográficos de proteção da senha do cartão, tem uma versão 3.0 dele, foi publicada agora em agosto, e a grande novidade disso é que nós temos um novo working group, que é uma fusão do trabalho entre o ONES e X9, que é um grupo americano também, que aí mantinha um padrão chamado TR39. Esse era um padrão lá nos Estados Unidos para as empresas que tratam com senha, exigia-se TR39 e PCI PIN Security. E aí se juntou os dois grupos, então, para um trabalho único. E Token Service Provider é principalmente para a parte de tokenização, quem faz a tokenização e de pagamento. E aí isso foi lançado há 3 anos, a gente fez uma RFC, porém esse não teve necessidade, pelo menos até agora, de atualização. Mas existe lá e está no nosso site para quem queira conhecer melhor. Bom, e chegando na parte final, como que vocês podem ajudar? Primeiro, nos nossos SIGs, então, de computação em nuvem, um exemplo foi aquilo que foi um trabalho da comunidade, foi lançado no Q1 2018. Tem mais 2 que a gente está trabalhando esse ano, então é o dados de cartão de pagamento com base em telefone, esse é principalmente para call centers, né, que aceitam transação por telefone, com todas as guias de como eu faço a segurança ambiente VoIP, esse tipo de coisa. Esse ele é também a atualização do documento anterior, e ele está sendo programado para publicar agora no fim deste trimestre. E o outro, melhores práticas para manter a conformidade PCI DSS, também a atualização de uma versão anterior, que está sendo trabalhada agora para lançar no início do ano que vem. Temos os SIGs, então, como vocês podem se envolver e participar? Temos os SIGs, ao passo que eles estão no final, todos os anos, a gente faz um processo para que as empresas possam propor o que elas querem trabalhar, o que elas acham que falta, né, para o mercado, o que deve ser trabalhado no próximo ano. Então, terminou agora também no dia 12 as propostas dos SIGs, e a gente também fez um pedido de comentários em relação a como funciona isso. E aí, à medida que a gente avaliar esses comentários, a gente vai publicar também quais foram aqueles SIGs selecionados para o ano que vem. Qualquer organização participante, ou seja, empresa afiliada ao PCI Council, que queira trabalhar no desenvolvimento desses documentos, é simplesmente entrar em contato e você participa das reuniões, tem desenvolvimento e, muitas vezes, até é convidado a participar da divulgação disso nos nossos eventos. Tem um acknowledge no final do documento com o nome da sua empresa, então é bem interessante, onde a gente mostra realmente para o mercado que os padrões PCI, o que a gente produz, não é fechado somente para a bandeira e PCI Council, mas você tem realmente uma participação da comunidade. Força-tarefa, então, também existe a possibilidade de participação, e principalmente feedback existente, né? Tudo aquilo que a gente está trabalhando e vai lançar para aqueles que recebam, é muito importante. A gente está num momento querendo ouvir, né, a comunidade, a indústria, para melhorar os padrões e torná-los cada vez mais fáceis para a indústria aqui no Brasil e, bom, mundial. Bom, finalizando, esse é meu último slide, então, para ficar com a mensagem, acho que isso que é importante. Quando a gente fala de uma mudança de paradigma e tudo que está vindo, né, primeiro, segurança holística, né? Eu tenho que pensar, realmente, se eu sou da área de segurança, eu estou pensando em segurança na minha empresa, ela tem que acontecer durante todo o ano, ele tem que ser um processo, tem que ser proativo, né? Não pode ser equipe monolítica que está ali dedicada e que é envolvida somente uma vez por ano. Velocidade, a gente falou, ela pode ser resolvida com software, né? Então, a gente está trazendo mais responsabilização no design e trazendo isso junto com os nossos padrões. Confidencialidade de dados, então eu tenho hoje novas tecnologias que vão ajudar nesse aspecto, então principalmente fintechs que estão trabalhando nisso e trazendo e vindo para esse mercado de pagamento, ao invés de começar como as empresas que tinham os problemas de 12 anos atrás, já aproveitar essa nova tecnologia e desvalorização de dados para começar da maneira correta. E, bom, conformidade, ou seja, para ambientes, né, e falando em terceiro, né, ela pode ser simplificada sempre com o uso da tecnologia. Bom, com isso e pensar, bom, nós estamos aqui para ajudar a proteger os dados de pagamento. Eu agradeço a todos, vocês são guerreiros.